Fala pessoal, estamos aqui de novo para gravar outro vídeo para vocês. E aí, vocês já seguem-me no Instagram? @Flávio o Técnico. Cara, tenho várias dicas para você, meu querido, para você, minha querida dona de casa. E hoje estamos aqui para falar do simples, que é o forno elétrico e o forno a gás. Eis a dúvida, qual usar? Qual que é o melhor? Qual tem o melhor rendimento? Certo? Eu vou estar mostrando para vocês aqui o forno elétrico, tá? Ele determina muito, é uma energia por magnetrons, né? Vamos dizer assim, não tem chamas. Aqui ao contrário do forno a gás, que já possui chamas. Então Flávio, particularmente, eu prefiro o sabor das minhas receitas no forno a gás. Mas, Flávio, por que no forno elétrico não? Umas coisinhas é um pouco de clichê, eu gosto do forno a gás, pronto. Mas enfim, para quem vai usar o forno elétrico, ele vai criar o mesmo desempenho do forno a gás. Só basta saber usar. Vamos lá, eu vou começar aqui pelo forno elétrico. Eu fiz aqui um pré-aquecimento, tá? Estou fazendo um pré-aquecimento aqui de 10 minutos a 190 graus, que é o correto para esse tipo de forno, e coloquei quanto a serpentina de baixo quanto a de cima para assar. O forno ele já está quente, agora nós vamos falar de bandeja. Se eu colocar uma forma desse tamanho no meu forno elétrico, ele vai impedir que as barreiras de calor que saem por aqui, ó. Por que, Flávio, que a minha bandeja do meu forno tem esses furinhos aqui? Isso daqui é a saída de calor, tá? Então você não pode vedar a saída de calor, muito menos pegar uma receita e colocar aqui. Nunca use essa parte de baixo. Essa parte de baixo aqui ela serve como um aparador de gordura e uma proteção para serpentinas, tá? Que é para resistência. Então sempre coloca na grade. Flávio, mas eu quero que asse mais um pouco para baixo. O que você vai fazer? Movimenta a prateleira de lugar, entendeu? Só fazer a substituição aqui, ó. Correto? Fez essa substituição, eu não posso também colocar a bandeja aqui. Flávio, mas não está assando direito, porque eu interrompi a entrada de calor. Aqui vai entrar o calor, ele vai fazer essa volta e ele vai barrar aqui. Então o pão de queijo dessa beirada aqui, ele vai queimar. E o desse daqui, ele vai demorar a assar. O mais correto é eu jogar sempre centralizado, tá? Nunca para um lado e nem para o outro. Agora, o ideal seria isso daqui, ó. O ideal seria uma forma pequena. Não precisa de ser tão pequena igual a minha. Eu trouxe essa daqui para fazer um exemplo, certo? Então, ó, ela está centralizada. A saída de calor, ela vai estar totalmente desobstruída. Então vai criar uma energia de calor aqui dentro. E esse pão de queijo, ele tem tudo para assar de uma forma perfeita. Lacrei o forno, certo? Vou aumentar um pouquinho aqui a 230 graus. Vou aumentar o período aqui para 40 minutos, que é o mais correto para esse tipo de forno. E agora nós vamos para o forno de fogão, certo? Então, agora vamos lá. Aqui no caso, o forno desse fogão, eu deixei pré-aquecendo em 10 minutos a 190 graus, que é o mínimo dele, tá? O forno, cada fogão tem sua exigência, tá bom, pessoal? Então eu vou colocar essa bandeja aqui. Ao contrário do forno elétrico, ó, essa forma ela já ficou com mais espaço aqui nas laterais. E também a bandeja do forno tem as saídas do aquecimento também, ó, os difusores de ar dela tá todo desobstruído, certo? Posso até acender a lâmpada aqui que não é muito forte, mas enfim. Coloquei, está posicionado 100% ao meio, a chance disso daqui dar errado é muito pequena. Por quê? Eu já fiz o pré-aquecimento que o fabricante me recomenda, eu coloquei o tamanho da bandeja que o fabricante me recomenda. Flávio, e se eu quiser pôr a outra grade aqui de cima, no caso eu não coloquei, e acrescentar mais uma forma? Pode colocar, a não ser que você não interrompa as saídas
de aquecimento, as saídas de calor. Você não pode encostar uma bandeja aqui. Claro, eu encostei, fiz assim, vai ter problema no ar, na hora de assar. Então assim, aqui é um pão de queijo, mas uma massa de bolo, ela exige muito mais do forno. Então eu tenho que centralizar, manter a porta sempre fechada. E agora, ao contrário do forno elétrico, que não tem um timer, eu vou colocar aqui a 240 graus. Isso depende muito do ambiente de onde você está usando o seu fogão. Tem gente que usa em apartamento o acúmulo de calor é maior. Tem gente que usa numa chácara. Flávio, o forno do meu fogão não está assando direito. Tem diversos fatores para isso e eu vou explicar melhor para vocês. Então, se a gente estava falando aqui sobre a posição da bandeja, falamos também sobre o terreno. Isso implica muito. Flávio, eu adaptei um pé no meu fogão para ele ficar mais alto. O que acontece? A parte de baixo do fogão, ela também, na hora do fogão ser fabricado, o engenheiro programa o fogão para ter uma altura. Se eu coloco ele em alguma superfície para ele ficar mais alto do chão, ele vai ter uma entrada de ar na parte de baixo dele e isso vai impedir o rendimento do forno do seu fogão. Eu já vi muita gente também, pessoal, não faça isso. Comprar o fogão para pôr no lugar do fogão de embutir. Ah, Flávio, eu fui lá e tirei os pés do meu fogão. Só que eu percebo que esse fogão ele não assa direito. Ele nunca vai assar direito, porque tu tirou os pés dele, tampou toda a entrada de oxigênio e o fogão parou de render. E simplesmente é isso. O forno do fogão ele funciona com gás, né, que é o metano, e o oxigênio. Ele precisa de fazer a mistura com o oxigênio para dar pressão e aquecimento, certo? Ó, minha cafeteira acabou de passar, ó, terminou agora. Daqui a pouco eu vou parar o vídeo, tomar um cafezinho com pão de queijo e passo o resultado para vocês. Mas vamos lá, vamos só continuar aqui para não perder o foco. Então, já o forno elétrico não. E alguns já vêm com os pezinhos na parte de baixo. Porém, a cubagem do forno elétrico também é muito importante você respeitar. Porque se eu coloco o forno elétrico em um lugar onde ele vai entrar muito pressionado, ele também vai ter problema de queima de resistência, falta de precisão na hora de assar. Então todos esses problemas você vai ter. Então o que acontece? O forno, é sempre bom ler o manual de instruções, porque existe dois tipos de forno elétrico, que é o de bancada, no caso desse daqui que vem com os pés, e tem aqueles fornos de embutir, né? Que é para embutir em móveis planejados, enfim. Aqueles também têm que se respeitar a cubagem. Não adianta eu colocar um forno de embutir aqui nesse armário, sendo que a lateral do forno de embutir, ela vai entrar pressionada com o meu armário. Isso daí vai fazer o quê? Falta de oxigênio. O fogo, a pressão no caso da serpentina, ela vai estar até alta, vai estar chegando lá aos seus 1000, 1500 watts, porém não vai estar assando, porque não existe entrada de oxigênio. Flávio, mas você falou do forno a gás, que o forno a gás ele tem que ser a mistura do oxigênio, mas o elétrico também tem que ter entrada de oxigênio, porque são ondas calóricas que estão passando ali. Nem sei se é assim que fala, né? Ondas de calor. Pronto, acertei. Então, já vou trazer um resultado aqui para vocês de como ficou o pão de queijo, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. E aqui eu estou de avental da Atlas, luva da Miller, fogão da Daco e forno da Itatiaia. Aqui nós abraçamos todas as marcas. E aí encerrando, vamos ver como é que ficou. Deu certo, usando o final a 270 graus, né? Coloquei uns 5 minutos finais. Está aí o nosso pão de queijo feito no forno a gás, vocês viram no forno elétrico. Então, encerro a participação de hoje nisso daí. Só seguir lá, comentar. Tamo junto, valeu!